Olá, eu sou Lucas Contesoto Eu sou o Rodrigo Pazzini. e este é o episódio número 6 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Prepare seu pratão de comida, seu lanchinho ou seu café e vem com a gente para o episódio do capítulo 6, Histórias de Terror. A gente queria pedir para vocês enviar o feedback sobre o dia da estreia, se sexta-feira tá sendo um dia bom para vocês, se vocês estão gostando, se preferem terça. Inclusive, vocês estão assistindo The Last of Us, que tá saindo agora, tá bem legal, assim, pra chorar e sofrer Muito. muito. Até para quem já jogou o jogo. É um sofrimento diferente, Bate diferente, né? bate, né? E aproveita esse momento que você tá ouvindo, bate uma foto do que você tá fazendo, onde você tá, pra gente saber o que você tá fazendo enquanto você ouve nosso podcast. E se você estiver relendo o livro e quiser marcar a gente algum stories, alguma coisa assim, a gente também agradece muito. É isso aí. Agora, Lucas, traz a sinopse. O sextou de Bella Swan não foi como ela queria. Sem a presença do motorista de Volvo, sem fofocas e olhares curiosos e de julgamento sobre seu almoço com Edward Cullen. Sentindo sua falta mais do que imaginava que iria sentir, Bella tenta se animar para a visita à praia com os colegas da escola. E no esperado dia de sol, pelo menos para ela acaba descobrindo mais sobre os Cullen e as lendas que circulam eles e a cidade de Forks, através de um antigo amigo que a reencontra. E agora o resumo pontual. E antes da gente começar, algum comentário sobre esse capítulo? É um capítulo sucinto, um capítulo em partes reflexivo, que serve para ela pensar sobre algumas coisas, e é um capítulo que apresenta uma oportunidade para a personagem de investigar mais, né? Buscar mais. De agir, né? Sim. Então, é um capítulo que ela, apesar de na maior parte do tempo ela tá recebendo informações, ela tá recebendo essas informações porque ela foi atrás, né? A gente começa o capítulo em sequência, o capítulo anterior, então a Bella tá esperando a sua caminhonete chegar, então ela fica de momento em momento indo na janela para ver se a sua picape já está na garagem. E sem ouvir o barulho do motor, no momento que ela vai na janela, ela vê que tá ali. E ela fica surpresa até. É de repente, né? Sim. A Bella, ela tá bem preocupada no começo do capítulo com como vai ser a sexta-feira dela. Ela sabe que o Edward não vai à escola, que ele já tinha avisado, né? É, mas isso ainda não deixa de afetar ela, né? Sim, ela ainda sente a falta dele, mesmo sabendo que ele não vai estar lá. E, na verdade, ela tem um pingo de esperança quando ela procura ele na mesa e cita que só tá os outros irmãos, né? E ela também tá preocupada com o que os amigos dela vão falar. Se eles vão perguntar sobre a conversa dos dois durante o almoço. Porque provavelmente eles vão querer saber. Eles vão querer perguntar, ela sabe disso. Mas ela não quer muito responder, ela não quer ter que explicar isso para as pessoas. Tanto que quando ela chega na escola, a Jéssica já comenta sobre a Bella tá parecendo um pouco chateada, assim, né? E nessa parte a gente consegue ver que a Bella é uma péssima fofoqueira. Jéssica aí tentando exprimir qualquer informação dela e a Bella, assim, passada, sabe? Tipo, e a Jéssica, vocês conversaram, etc. Que deu na cabeça dele, porque ele nunca se deu com ninguém. E aí a Bella, não sei. E ela até fala que ela realmente não mentiu. Ela fala, ele não chegou em ponto algum. E ela não mentiu. Ela Mas fala que mentiu. ela omite, mas ela, de alguma certa maneira, ela acredita que ela tá sendo verdadeiro na medida que ela precisa. Gente, eu vou ensinar um negócio pra vocês. É assim, quando alguém pergunta alguma coisa assim, a gente responde e responde já teorizando. Aí, então, ela deveria ter respondido assim, não sei, mas será que poderia ser isso, isso e aquilo? É assim que acontece a fofoca. É assim que ela se desenrola. Porque a fofoca, ela não precisa ser verdadeira, né? Não, Ela pode ser 90% teoria. Você precisa de 10% de algo pra teorizar. você pega aquela linhazinha e faz um cachecol, sabe? Dá pra fazer uma thread no Twitter de 30 tweets Exato. sobre algo que nem existe. A gente também tem uma interação com a Lauren, que a Bella acaba percebendo que ela tem uma voz muito chata e anasalada. Mas ela só percebe isso, ela só pensa e fala isso pra gente porque a Lauren, ela fez um comentário maldoso sobre a Bella, Sim. né? Então, tipo, você percebe que até então ela não tinha percebido o quão irritante e nasalizada era a voz da Lauren até aquele momento.
Ela percebeu depois que a Lauren falou pelas costas dela, né? Ela cochicha pro Mike, né, zoando o nome dela e zoando o fato dela ter conversado com o Edward, né, porque ela não está na mesa com eles, algo assim. E o Mike defende ela, né? O Mike se mostra leal nesse momento, ele defende a Bella. Mas a Bella também fala que, ao mesmo tempo que ele defende ela, parece que ele tá marcando o território. Ele fala, ela é minha amiga, né? Não fala assim dela. Ele não fala necessariamente, não fala assim dela, mas ele é o que ele quis dizer, eu acredito. Ela é minha amiga, ela vai sentar com a gente. Ah, Exato. e aqui também, tipo, como eu disse, Bella, esse comentário maldoso da Lauren acaba afetando ela, porque aí ela decide ficar um pouco pra trás e deixa a Jéssica e a Angela passar na frente dela, porque ela não queria ouvir mais coisas. Então, esse movimento já mostra que ela se chateou com isso, mesmo sem ela dizer. No jantar, o Charles se mostra animado com a ida de Bella LaPush na praia. Ela comenta que parece que ele se sente culpado por deixar ela sozinha nos finais de semana. E isso acho que amenizaria a culpa dele, né? Ela não tá em casa, ela tá fazendo alguma coisa, ela não tá sozinha. E ela comenta que é difícil pra ele deixar alguns hábitos pra trás, né? Tipo, acredito que seja fazer as coisas que ele gosta nos Pô, finais de semana. pescaria. Pescaria e Ele sabe ali o nome de todas as pessoas que iam pra esse rolê, e dos pais, e possivelmente até dos bisavós, assim, né, dessas pessoas. Então, claro, cidade pequena, ele é o xerife, todo mundo se conhece, aquela coisa, né? Mas também demonstra uma coisa protetora do Charlie, né? Porque ele se interessa em saber onde ela vai, com quem ela vai, e aí ele tem conhecimento de quem são essas pessoas, então ele pode ou não aprovar essa ida dela, né? E ela se questiona se ele aprovaria a viagem dela com o Edward pra Seattle, tanto quanto ele tá apoiando essa ida à praia, né? E aí a gente tem mais um pontinho dela que ela solta uma perguntinha tipo, Great Rock é um lugar legal pra se acampar e etc. Porque o Edward já tinha comentado que ele e o irmão iriam pra lá, né? E o Charlie estranha, porque ele fala, não, um lugar de caça, né? O pessoal vai pra caça, tem ursos, etc. Inclusive, não é recomendado para, Não, por favor, não vão. mas isso já mostra que ela tá sondando, sempre que ela pode, ela tenta sondar alguém pra ter um pouquinho mais de informação ali, né? Se esse movimento ela vai ser feito 2 vezes nesse capítulo, né? Essa é a maneira mais sutil com que ela faz isso, eu acho. No dia seguinte, Bella acorda com uma estranha claridade em seu quarto. E ela percebe na janela, tipo, é o sol. Um grande milagre em Fortes. Ela não tava esperando. Na verdade, tinham previsões de que ia ter sol. Mas ela não tava nem acreditando, né? É, não fazia, tipo... Ela falou que tava um pouco mais morno o tempo, e isso era 15 graus. E ela tem uma relação com o sol, né? Ela tá sempre ali tentando absorver o máximo que ela pode da luz do sol, aproveitar ao máximo a paisagem com o sol, né, cada segundo dessa luz. E a Bella vai se encontrar, então, com a turma da escola, né? Além das pessoas que ela já esperava que fossem instalar, tem um Ben e o Connor, que não fala muito sobre eles, só fala que eles estavam ali, né? Junto com uma garota que ela tinha derrubado na educação física e que olhou feio pra ela. Ou seja, ela lembra. O Mike pergunta, quando na conversa, ele começa a conversar com a Bella, ele acaba perguntando meio que indiretamente se ela convidou alguém. E ela conversa, ela fala que não, mas ela convidou. Depois disso, mais uma vez, ela tá ali absorvendo o sol, olhando a luz do sol na paisagem. Inclusive, a descrição que ela faz das paisagens, eu particularmente achei muito bonita. Eu gostei muito da descrição, do jeito que ela descreve as coisas. E num livro em primeira pessoa, eu acho muito difícil isso combinar com o personagem. Fácil de você fugir do personagem descrevendo um cenário. Mas nesse caso com a Bella, eu achei que faz muito sentido com a personagem. Ela é sempre observadora, né? Então ela descreve aquilo com muitos detalhes, ela descreve aquilo com algumas metáforas. Então fica muito característico dela, essa descrição. De certa forma, Meyer, ela vai apresentando
partes do ambiente e ao mesmo tempo referenciando na própria personagem essas coisas, né? Porque toda essa questão de sol e nuvem e etc., estão presentes dentro da Bella, são discussões da própria personagem, né? São posições dela que a gente vai ver sendo construída conforme os livros. Ela continua lembrando do Elliot em muitos momentos. Quando ela olha pra paisagem, ela vê as pedras e ela lembra do conselho que ele deu. Conselho não, né? Ele basicamente pede pra ela tomar cuidado, não cair, não se jogar na água. E ela olha pras pedras e ela lembra disso. E antes deles chegarem, propriamente dito, na praia, quando eles vão entrar no carro, o Mike tá querendo fazer com que a Bella senta na frente com ele. Ela, ao mesmo tempo, tá meio querendo não agradar, mas deixar ele feliz, né? É um negócio que ele tava se empenhando pra fazer e etc. E ela sente que deve alguma coisa a ele. Então, ela faz isso, só que ao mesmo tempo, Jéssica parece ficar chateada quando a Bella dá algum sinal de resposta ao Mike. Não necessariamente de uma resposta de tipo, de que pareça que ela está afim, mas porque o Mike fica buscando a atenção da Bella e a Bella ao mesmo tempo quer agradar os dois. Então ela fica fazendo isso. Aí ela vai e coloca a Jéssica pra sentar entre eles dentro do carro, né? E aí a Jéssica fica feliz com isso. Então ela tá sempre nessa posição de alguma maneira, deixar todo mundo ali feliz, assim. Quando eles estão na praia já, eles apresentam um lugar pra ela, eles fazem uma fogueira, eles se instalam ali, né, ao redor. E a Bella, ela já começa a pensar em como ela vai fugir disso, né, em como fugir de ficar ali com a galera. Tem uma caminhada e ela fala, vou me enfiar nessa caminhada. E na verdade ela dá um enfoque na se a Lauren iria ir nessa caminhada porque ela queria ficar longe dessa missão. Sim, e aí a Lauren fala que, tipo, não vem com sapato pra isso, não vem preparada. E ela vê isso como uma oportunidade, De ficar longe. só que ela fica perto do Mike. O que não é necessariamente um grande problema pra ela. Então a Bella vai com o Mike na caminhada, e isso pra mim é uma conscientização pra donos de pets. É sempre importante você levar seu cachorrinho pra passear, né? E na caminhada, a Bella faz um comentário pra gente, né? Pra quem tá lendo. Pra ela não combina muito esse ambiente, com essa luz meio esverdeada, o clima que a praia passa ali, com risadas de adolescente. Ela acha que não são duas coisas que combinam. Gente, eles levaram uma caixa de som pra ficar tocando música ali, sabe? Uma praia meio afastadazinha, com, sabe, um climinha mais friozinho e tal. Gente, não, vocês não sabem se divertir da maneira certa. Me desculpe. Não levem caixa de som pra lugar público ou, sabe, pra lugar que é pra ser mais tranquilo e tal. Não faça isso, porque ouvir música põe um fone de ouvido, por favor. Tem essa invenção, né? Bem que foi inventado um fone de ouvido. Naquela época Já existia. já existia. Pode usar. Não tinha com Bluetooth, mas tinha fone de ouvido. E tem um pessoal que tira uma JBL do nada num lugar super aleatório, né? Eu acho incrível isso. E na descrição que ela faz dos lugares, dos ambientes que ela tá ali, o ambiente soa até como quase um personagem, às vezes, assim. O lugar, ele tem uma personalidade, ele tem uma personificação ali. E eu acho que é por isso que casa bem ela falar. E é por isso que eu acho que casa bem quando ela fala que a risada dos adolescentes não combina muito com aquele ambiente. A Bella, ela se mostra fascinada pela natureza, né? Pelo ambiente. Ela faz algumas observações. E ao voltar da caminhada, a Bella percebe que outras pessoas se juntaram a eles, né? Garotos com cabelo preto, brilhantes e pele cor de cobre. E aí a gente tem a introdução dos meninos da reserva. E a Bella repara especificamente em um garoto, e como ela fala, ele tá olhando pra ela com um certo interesse. Eles se apresentam, né? Todo mundo deles se apresenta, e a Bella só consegue lembrar de dois nomes. Um, que é de uma menina que chama Jéssica, e ela lembra porque ela associa com a amiga dela que chama Jéssica. E o outro nome que ela lembra é Jacob, que é o nome do menino que tava ali olhando pra ela com esse certo interesse que ela cita. Esse olhar de interesse que a Bella vê, ela ainda fala assim, eu já comecei a entender os padrões desse tipo de olhar. No caso do Mike, do Tyler, do Eric.
A bichinha tá traumatizada, né, gente? Ela não pode dar um passo pra fora de casa que alguém Alguém se chama ela. apaixona por ela. Exato. Tadinha da Bella. Eu sei como ela se sente. E nisso ela também comenta que ela gosta da companhia da Angela ali, porque não é uma pessoa sossegada, Ela tranquila. come quieta, né? Naquela É, fica preenchendo o silêncio com muitas palavras. de ficar fazendo conversa, conversa fiada ali, tentando desenvolver algo que não tem. E isso acalma a Bella, isso deixa ela mais confortável. E ela tem alguns devaneios durante esse passeio, e um deles ela fala que o tempo em Forks, ele passa como um borrão, na maioria das vezes. Porém, em certos momentos, ela vive momentos que ela consegue lembrar de tudo, que ela consegue aproveitar cada segundo e ser memorável. E aí ela percebe que tem um motivo para esses momentos serem tão marcantes e tão vívidos para ela. E o motivo é o Edward, né? Inclusive, a adaptação dela em Forks foi meio que facilitada, tipo, facilitada não, né? Ela se adaptou a Forks porque ela tinha esse Interesse. esse interesse no Edward e tudo ficou mais fácil. Essa adaptação da Bella em Forks é intensificada por causa do interesse da Bella, primeiramente, no mistério, né? Que começa a circular em volta, em relação ao Edward, né? E aí temos a primeira interação do Jacob com a Bella. Ela descreve ele tendo cabelos longos, bem brilhantes e amarrados por um elástico vermelho. A Bella, em primeira mão, assim, ela não identifica o Jacob, ela não lembra do Jacob. E o Jacob que ajuda ela a lembrar quem ele é, né? Falando das irmãs e etc. Inclusive, quando ele vai falar com ela fica um pouquinho irritada porque ele chama ela de Isabela, né? E ela corrige, tipo, Bela. Mas ela não sabe que ele conhece ela, né? Até esse momento. E enquanto Bella e Jacob conversam, a Lauren, ela percebe que tá acontecendo alguma coisa ali, né? Ela já me percebeu que o Jacob tá afim da Bella. E a Lauren, ela é que rompe pra falar, né? Conhece a Bella, Jacob? Num tom mais insolente, assim. Ele riu e falou, ah, a gente se conhece praticamente desde que eu nasci. E aí ela, que legal, mas parecia que estava achando muito legal. Ela fica meio desconcertada, né? Ela quer dar uma rasteira na Bela e não dá certo. É, e aí ela começa a falar, ah, eu estava dizendo ao Tyler que é uma pena que nenhum dos Cullen tenha podido vir hoje. Ninguém pensou em convidá-lo, a expressão dela é descrita pela Bella como nada convincente, né? E aí um dos meninos da reserva já responde. Quer dizer, a família do Dr. Carlyle Cullen? Perguntou o menino alto e mais velho do grupo, que saberemos que é o Sam. E aí ela pergunta de um jeito condescendente, né? Tipo, ah, é, você conhece? E ele só responde um seco. Os Cullens não vêm aqui. A própria Bella fala, né, que parece que é um. Ele fala num tom de que ele tá falando isso, mas tem algo por trás, tem algo a mais nisso. Não é simplesmente, ah, eles não vêm aqui. É, ele fala num tom de encerrando o assunto. De, tipo, sem discussão. Eles não vêm aqui. Não perguntem por quê. É tipo, tem, não vamos falar. E nisso a Bella, percebendo que tem algo a mais ali, ela pensa, vou tentar tirar a informação do Jacob. Então ela e o Jacob saem pra caminhar na praia. E nessa conversa que eles têm durante a caminhada, ela tenta meio que flertar, meio que ali dar uma usar o flerte pra conseguir extrair a informação do Jacob. Então ela começa a fazer algumas perguntas dos Cullen, sem transparecer que ela está muito interessada em saber de tudo. É meio tipo assim, nossa, ele falou de um jeito meio. Que comentário estranho. Por quê? Que... E esse flerte da Bella, a gente pode identificar que ela faz esse flerte por causa de uma posição ativa, né, que ela toma pra fazer essa investigação dela. Então é mais uma coisinha da construção dela ali. E nessa dinâmica que ela cria ali de flertar, ela dá um sorriso, ela força um sorriso, ela força alguns trejeitos ali pra flertar. E ela fica com medo, tipo, será que ele está comprando? Será que tá dando certo? Que ela não se acha muito convincente em alguns momentos, né? Ela tenta ficar imitando o Edward. É, ela até comenta que ela tentou usar a mesma tática que o Edward, né? Ela olha pra ele assim, com um olho de Olhar 43. isso. Só que ao tempo todo ela tá se questionando se isso tá funcionando.
E aparentemente funciona, né? Porque ele conta muita coisa pra ela. O Jacob começa a falar sobre as lendas da sua tribo, de como a tribo se originou e etc. Todos são descendentes de lobo, mas não de lobo propriamente dito, são de pessoas que se transformam em lobos, né? Então, no caso, ele ainda fala, como lobisomens. E Bella questiona se teriam algum inimigo assim, e ele responde, só os frios. Por tradição, né? Os frios, eles são os inimigos naturais dos lobos, e que um bando veio pro território na época do bisavô dele, entraram numa conversa, porque eles pareciam não ser igual aos outros. Eles, ao invés de beberem sangue de humanos, eles se alimentavam apenas de animais. Então, eles propuseram um tratado. E aí ela pergunta, né, e o que isso tem a ver com os Cullen? Eles são iguais aos frios que seu bisavô conheceu e etc. E Jacob responde, não. Aí ele faz uma pausa dramática e fala, eles são os mesmos. Ela questiona, né? Fala, e o que eles são? O que são esses frios? E ele fala, bebedores de sangue. O seu povo o chama de vampiros. E aqui a gente tem a primeira vez que é citado a questão do vampiro no livro propriamente dito. É interessante que é citado pelo Jacob. O acordo era que os lobos não iriam expor os vampiros, os frios, desde que eles ficassem longe da reserva. Então, isso acaba explicando por que eles não vão pra praia, porque tem essa certeza de que eles não vão entrar ali. E é engraçado também porque, por mais que ele use o termo vampiro, ele usa como uma explicação do que eles são, uma aproximação da ideia que a gente tem de vampiro. É o que pra vocês seria um vampiro. Porque na cultura deles seria outra coisa, né? Sim. Então, tipo, pra você saber mais ou menos o que eu tô falando, vou te dar uma coisa parecida ali pra você ter uma noção. É. E o legal também é que o Jacob ele não acredita nessas coisas que ele tá falando. Ele tá falando como se fosse uma lenda mesmo passada, tipo uma historinha deles que eles contam na fogueira e etc, sabe? Porém, mesmo assim, ele pede pra Bella não falar pra ninguém, porque Ele ele não poderia estar contando esse segredo da tribo, né? é como se fosse, tipo, é uma lenda, tal, a gente mantém no sigilo aqui, a gente mantém guardadinho. Não acredito, mas por via das dúvidas, não conta pra ninguém, porque se vai dar ruim pra mim, né? Tipo, vão descobrir que eu espalhei uma coisa que não era pra espalhar. E na verdade o próprio Jacob fica meio que analisando pra ver se a Bella não tá achando ele super supersticioso e alguma coisa assim, né? Que ele tem a preocupação disso, então isso mostra muito que ele não acredita nas lendas, né? Inclusive, ele cita que os Cullen, apesar de serem os mesmos, eles têm novos membros. A Bella promete que não vai contar nada sobre o que ele disse. Quando eles voltam pra onde tá todo mundo, o Mike fica meio na defensiva ali, meio passivo-agressivo. Ele meio que se sente ameaçado pelo Jacob. Mas quando ele vê a idade do Jacob, vê que o Jacob é mais novo, ele parece ficar mais tranquilo. Ele para de ver o Jacob como uma ameaça por causa da idade. E Bella promete voltar à reserva quando Charlie for visitar o Billy, né? Porque a picape que o Charlie comprou pra Bella era do Billy, né? E o Jacob lembra a Bella disso. E eles vão embora, né? Começa a chover, o tempo fecha, o sol vai embora. Parece que eles já estão indo embora, assim, e meio que a Bella e o Jacob chega por último, né? Sim. Eles só estão esperando a Bella voltar pra E a Bella comenta que na viagem ela usa toda a força que ela tem pra não pensar em absolutamente nada. Ela não quer pensar no que ela acabou de ouvir. Acho que ela não quer processar naquele momento tudo Não, aquilo. ela só quer ficar quieta e nada, sentir vazio, assim. O que a gente sabe que provavelmente ela não vai conseguir, porque pelo que a gente conhece da personagem, pensar é uma coisa que ela faz bastante. E agora a gente vai pra discussão. O primeiro ponto de discussão que eu quero trazer aqui é a Lauren. Porque pra mim, ela é um pedaço de cocô desnecessário no mundo. E se eu fosse a Bella, eu super iria atropelar ela. Essa não bisgoia, sabe? Eu ia pegar ela no estacionamento, eu ia passar só numa perninha, assim, ó, de leve. Pensar num carro, uma coisinha assim. E, putz, que menina chata. Eu queria muito que a Bella puxasse o cabelo dela, porque pelo jeito que ela escreve, dá muita impressão que o cabelo dela tem corte químico. Então, Ele ia só fazer um elástico assim,
Mas eu acho que é mais a vibe da Bella atropelar. Porque ela tem essa coisa já com o carro, sabe? Ela se sente super fodona. Eu acho que a vibe da Bella é torcer muito pra que aconteça. Tipo, eu não sei se ela faria, mas ela torceria muito pra acontecer. Mas é um passo, né? Você querer que acontece. Se você Ele tá querer, ali na oportunidade, se você acredita muito nos seus sonhos, ele pode se tornar real. Basta você querer. muito. Muito. E a Lauren, ela entra um pouco do impacto que a Bella tá tendo em Forks. Porque a gente vai lendo as coisas, a gente vai vendo o ponto de vista da Bella, como elas estão mudando, o que tá acontecendo com ela. Mas esse capítulo eu senti que ele passa um pouco do ponto de vista externo. A gente observa mudanças que aconteceram ali. Pequenas mudanças, uma coisinha ou outra que ou não acontecia fazia tempo, ou que nunca aconteceu. Por exemplo, a Jéssica comentando que é muito estranho o Edward ter sentado com ela no almoço, porque isso nunca aconteceu. Eles nunca almoçaram com outras pessoas que não fossem da família. O Edward nunca foi para uma mesa separada. E por mais que isso, dentro do contexto do livro, até onde a gente está lendo, faça sentido, a gente não para pensar antes disso que antes da Bella chegar, isso jamais aconteceria. São simplesmente ignorados. Ninguém ali havia chamado a atenção de pelo menos um deles, né? Até chamou, porque ao mesmo tempo as poucas tentativas de aproximação foi negada, né? Visto Jéssica dando em cima do Edward e tomando um fora, supostamente. Supostamente. E é assim que funciona a fofoca. A gente tem um indício de que a Jéssica levou um fora, e a gente vai confirmar que ela levou um fora. Porque é fofoca, mas não é análise. Fofoca não é análise. A gente pode analisar uma fofoca, Aí sim. entendeu? Também tem o Charlie, que ele se culpa por não passar tempo suficiente com a Bella nos fins de semana. E aí vem um contraponto, né? Enquanto o Edward tá ali quebrando um hábito, digamos assim, né? Um costume deles sentarem apenas com eles. Um estado quo, né? Ali, da matéria, da existência. Exato, ele quebra isso. E ele demonstra que teve um esforço para isso acontecer, né? A gente percebe que teve uma desaprovação da família, teve um estranhamento de quem era de fora, né? Dos amigos da Bella. E enquanto isso, ele fez esse esforço, o Charlie tem uma dificuldade em fazer isso. Ele não consegue abandonar os hábitos dele. Acho que ele pensa, né, em não ir pescar para passar tempo com ela, mas ele não consegue meio que sair disso. Assim como ele não consegue sair dessa depressão do relacionamento que ele ainda não superou com a René. Mas essa culpa, eu acho que é nova, esse repensar a situação, né? Pra ele é novo, pra ele é tudo novo ali. Eu acredito que aí, mesmo ele aparentemente estando no status quo ali, ele já tá demonstrando uma atitude. Que o fato dele se culpar já é uma reflexão da sua própria estagnação. Como a gente já comentou, tem esse aparente incômodo da família dos Cullen com a Bella. Eu acho que mais em relação ao comportamento do Edward do que necessariamente com a Bella. É mais como ele se comporta em relação a ela, principalmente em relação a ter salvo ela naquele momento, né? Ter se exposto, né, de certa maneira. De certa maneira não, né? Ele se expôs. Ninguém viu, Eu vou chorar. mas ele expôs. A dinâmica entre os amigos, entre os colegas, ele também mudou. Por exemplo, antes do acidente, não tinha tanta gente na mesa. Depois do acidente, mais pessoas começam a interagir com eles. Tem toda uma mudança também na relação com a Jéssica, porque a Jéssica, querendo ou não, em alguns momentos ela acaba vendo a Bella como, não vou dizer uma ameaça, porque eu acho que ela sabe que a Bella não tem interesse no Mike, mas tem esse peso, né? Ela sabe que o Mike tá afim da Bella, ele sabe que o Mike faria de tudo por ela. Ela, mesmo tendo essa noção, acho que ela tem um grande pé atrás, porque a qualquer momento que a Bella tem qualquer chance pro Mike, acabou pra ela. Acabou. Acabou pra ela sem isso acontecer, né? E também a Bella trouxe um certo incômodo pra algumas pessoas. Eu não sei nem se a gente pode chamar de pessoa, né? No caso da Lauren. Mas ela se mostra muito mordida, né? Só da Bella ter almoçado com o Edward naquele dia e chamado um pouquinho de atenção, já começou a incomodar a Lauren, que tá sempre ali tentando dar uma cutucada, provocar. A gente não vê como uma mudança, mas são as maneiras que a Bella tá impactando ali na relação que eles têm, né? Tipo, eles tinham uma relação, acredito que, muito estável de como as coisas aconteciam entre eles.
E aí chegou a Bella, que nova, todo mundo tava de olho nela por ser uma novidade, igual ela já falou 1000 vezes, e isso teve impacto, né? E o livro mostra esse impacto, o livro trabalha isso, mesmo que de uma forma indireta, tipo, a Bella vai reparando na reação de algumas pessoas. Mas tudo isso vai mudando a dinâmica de como a escola tá funcionando, de como as pessoas ali estão se relacionando. E outro ponto que a gente pode levantar é uma oposição entre o Edward e o Jacob. Ela não fica clara, ela não é como se a Bella estivesse pontuando isso, mas pela descrição, né, ali das cenas e pela interação dela com o Jacob, a gente já consegue perceber algumas coisas. O que mais me chamou atenção foi quando ela fala que é muito fácil falar com o Jacob. E durante a conversa também a gente consegue perceber algumas coisas. Ah, não que não seja fácil ela conversar com o Edward, mas pelo menos nas primeiras interações que eles têm, ela tá sempre nervosa, ela nunca tá ciente de tudo que tá acontecendo ali. Tem sempre um mistério, uma coisa ali no ar. E com o Jacob, não. Ela perguntou, ele respondeu. Ele não ficou tipo, ai, não sei se eu posso falar, melhor você não saber. Não, ele só falou. Mesmo ele não podendo contar sobre, que ele avisa ela, ele conta. Não só isso, né? Ela consegue. Ela faz a piada ali da coisa do motor do carro. Então é uma conversa que é mais leve, não tem tanta coisa do sentimento. Não tem essa obsessão meio que velada ali entre eles, né? Tipo, de Tem mistério. interesse, né? E agora vamos para livro versus filme. No livro, então, a gente tem o Jacob sendo apresentado nesse capítulo, né? E ele é introduzido, já é demarcado um pouco de como era que eles se conheceram, né, na infância, mas a Bella não lembrava dele. Enquanto no filme, ele simplesmente aparece logo nos primeiros minutos de cena, junto com o pai, ali com a picape, etc. E a gente ainda comentou sobre isso, de como trazer ele logo de cara é uma forma de querer criar essa coisa do tropo do triângulo amoroso, né? Inclusive, guarde bem essa coisa do tropo do triângulo amoroso, porque lá pro segundo e terceiro livro vai ser bem importante. A gente também tem um pouco da questão da Bella, né? Operação Cupido, ali no filme, que ela incentiva, no caso, a Angela a conversar, chamar o Eric pro baile. Eu acho, inclusive, que no filme é mais sutil. Eles não estão dando muita bola pra isso. Não É, parece que tem mais intensidade em alguns momentos, né? no filme, tipo, a gente precisa colocar isso pra fazer sentido em algum momento. Vamos enfiar aqui. A Lauren, graças a Deus, não existe nos filmes. Mentira. Mesmo eu não gostando dela, eu acho que a presença dela nos filmes seria muito interessante. A gente precisa de uma pessoa muito chata pra gente odiar, né? Pode Não ser que. uma pessoa muito legal pra gente odiar também. E acaba que as falas da Lauren sobre os Cullens são passadas pra Jessica. Que, diferente da Lauren nos livros, em que ela comenta sobre ser uma pena os Cullens não terem vindo, tendo esse tom na fala, mas ainda de maneira indireta, sem falar que seria um date, como é transposta essa fala pra Jessica nos filmes. É importante para a construção do flerte da Bella, porque ficaria estranho no filme se a Bella tentasse fazer o flerte com o Jacob depois da Jéssica falar ali na cara do Jacob que ela teria vindo com o Edward como se fosse um date. E a gente tem uma coisinha ali do filme que eu acho legal, que eles trazem a Angela defendendo a Bella e até mesmo o próprio Cullen, os próprios Cullens, né? Que ela fala, é legal que ela convidou eles, assim, porque as pessoas não fazem isso. Eu acho que esse é o primeiro acerto do filme. É porque aqui no filme eu sinto que ela faria isso no livro. A Bella também, ela é mais direta em relação a descobrir sobre os Cullens no filme, né? Ela não tenta tirar essa informação flertando, que, que é uma coisa que é errado, pois ela não tem realmente esse nível de interesse no Jacob, né? Ela não quer realmente flertar com ele porque ela tem algum interesse amoroso por ele. E assim, né? Se você não tem interesse de ficar com a pessoa, conhecer a pessoa e etc. Mano, você não fica flertando pra ela. Tem gente que até gosta de flertar por flertar. E em situações assim, né? Por exemplo, a Bella conhece ele.
E ele já tá demonstrando ó, ter uma afinidade ali por ela, né? Você não vai fazer isso. Você vai criar esperança na cabeça da pessoa à toa. Não precisa disso. Chega até a ser um pouco maldoso, né? Ela, tipo, ele é mais novo, ela sabe que ela já tem uma influência nele ali, porque ela já percebeu um olhar de interesse, como ela descreveu. E aí ela faz esse flerte pra benefício próprio, né? E, tipo, se isso tiver alguma consequência, ela não tá pensando nessa consequência. Ela prioriza ter a informação do que pensar que se isso vai fazer bem ou não pra ele. Se isso vai fazer alguma coisa pra ele, no geral, assim. Uma característica que deveria ter sido cortada do filme. Porque não necessariamente ter essa característica transforma a coisa numa coisa ruim. Mas que precisa estar ali porque as pessoas, elas são feitas de dualidades, né? Nenhuma pessoa é super perfeitinha e etc. Não é porque a Bella é a protagonista que a gente precisa concordar com tudo que ela faz, que ela precisa fazer tudo de uma forma ética, que ela precisa seguir padrões de sociais e, enfim, ela pode ser falha. Inclusive, isso deixa a personagem mais complexa, acrescenta mais camadas pra ela. É, o corte disso leva à descaracterização da personagem, né? E não só, além de cortarem isso, ainda cortam a postura mais ativa da Bella, dela estar fazendo alguma coisa. Porque no filme só tem um corte dela andando com o Jacob pra praia, e aí eles vão conversando sobre isso. Enquanto no livro ela teve um movimento de convidar ele, meio chavecando, pra dar um passeio. E aí ele aceita, e aí ela começa, né, a usar, tipo, os dons sedutores dela pra isso. Mas, tá vendo como, tipo, aqui a gente tem um movimento, uma atitude ativa de fazer algo, e não é apenas, ah, tá mandando aqui conversando como é passado no filme. Tem essa diferença, né? Inclusive, no filme é uma cena muito rápida. O diálogo, ele é. Tem algumas partes do diálogo que são iguais, mas ele é meio que picotar, mais corrido no filme, né? A cena da praia no filme, inclusive, é muito rápida. É uma passagem muito rápida. E aí, tipo, a gente tem toda essa questão da descaracterização, pra em seguida dessa cena, que é uma cena rápida, né? Eles colocarem uma cena lá do trio do Black Eyed Peas matando o cara no barquinho, sabe? Que é tipo, tá, eles querem construir uma tensão entre mas aquela cena também é bem mal feitazinha. Eu não quero falar dela, só não quero. Ela definitivamente é uma cena. A se jogar fora. Uma outra diferença que tem nesse diálogo é que no filme o Jacob não usa o termo vampiro nem bebedores de sangue. Não agora. Mas isso já é uma mudança que é uma mudança pequena, se a gente for ver. Não acho que seja, pois no livro ela vai partir da pesquisa dela dessa coisa de bebedores de sangue, vampiro e etc. E ela vai para um outro caminho, comparando com as outras cenas do filme, a gente vai vendo algumas desconexões maiores e até algumas atitudes questionáveis do filme. E resumindo, né, basicamente o livro versus filme, mais uma vez a gente tem muita coisa que tem no livro, tá no filme, mas eu acho que passa a impressão que é uma preocupação em ter as cenas, em ter os momentos, alguns diálogos, E não na mas construção do sentido em si daquele momento. são os mesmos diálogos, são as mesmas cenas, mas não tem o mesmo impacto, não tem a mesma construção. E isso vai cada vez mais se afastando um do outro, assim, né? Esse pequeno detalhe, por exemplo, decidirem não colocar o termo vampiro nessa parte, do Jacob não ser tão direto com a Bella, assim, tem uma mudança. Talvez não é uma mudança que você sente na hora que tá acontecendo, mas no decorrer da história isso vai pesando, né? Como a gente falou, a Bella, cada capítulo que passa, em cada minuto do filme que passa, a Bella do livro se distancia mais da Bella do filme, né? A pena do filme, por momentos, assim, ela só fica parecendo aquele estereótipo da Pick Me Girl, sabe? Que é aquela coisa de tipo, ai, sou diferente, ai, eu sofro, ai, me salve. Eu não sou como as outras garotas. É, O Jacob no filme, ele também é diferente do Jacob no livro. Não na questão física, nas características que a Bella descreve, mas
Por exemplo, quando ele conta a história no filme, ele minimiza algumas coisas, né? Ele parece muito menos preocupado, muito menos. Ele conta de uma maneira menos intensa a história. Tudo bem que tem aquela cena, né? Aquele recorte enquanto ele fala em voice-over aparece cenas de vampiros, de caça. Mas mesmo assim, ele parece menos preocupado. E eu acredito que no livro ele também está despreocupado, porque ele realmente não acredita, ele fica até com medo da Bella achar que ele acredita. Mas o tom do filme parece mais preocupado que o tom do livro. E no filme ele é menos direto em relação aos Cullen serem os mesmos Cullen que o bisavô dele conheceu. No livro ele comenta até que tem mais 2 pessoas na família. E no filme não tem isso, né? Além do filme principal, né? Deles serem vampiros, eles beberem sangue, né? Porque ali no filme eles tratam. Ah, eles são os frios, sabe? Descubra que é São. É, e eles são. Eu até falo que são os mesmos, mas o impacto é outro. pra piorar, eles colocam aquela cena dos adolescentes correndo uma cobra, simulando uma cobra. A gente precisaria contar quantas cenas esse filme tem com meninos correndo com bichos na mão atrás de meninas, né? Aparece isso, a minhoca, a cobra, e vai, sei lá, um caranguejo daqui a pouco, quem sabe? O filme parece que tá levando pra uma construção, assim, mais de suspense, que o livro, ele traz um pouquinho disso, só que o filme ele realmente emula esse suspense. Só que ele quebra nesse momento por causa disso. E sim, foi, né, uma escolha deles, uma atitude deles e tal. Só que eu acho péssimo. Inclusive, quebra até com a construção que eles resolveram fazer de colocar aquela cena de suspense logo em seguida. Então você cria um suspense, quebra esse suspense numa cena de 3 segundos e volta a querer construir um suspense sem uma construção exatamente, né? Porque é uma cena quebrada. Então é uma cena que já começa num tom mais sem cor e etc. E então ela já tem um tom de suspense ali, com uma música de suspense. Então você não teve uma construção. Então foi um corte seco ali com uma outra cena de suspense. Um negócio de. Ai, gente, horrível, desculpa. Não dá pra defender. E eu falei que eu não ia falar mal dessa cena, mas não tem como. Eu nem preparei um roteiro pra isso, tá? A gente fala mal, mas com carinho, tá, gente? Gente, não odeia, gente. Mentira, é pra odiar. São essas cenas que fazem o filme ser brega. E é pelo filme ser brega que o filme é muito bom. Sim, o filme é ótimo. Entendeu? Só não é uma boa adaptação. E nem um bom filme para o que ele se propõe. Ele é um bom filme por outros motivos. Ele E isso é por outros incrível, gente. Exato. Tá tudo bem. Isso é um dos melhores tipos de filmes bons do mundo. Exato. Acho então que nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por vocês que nos ouviram até esse momento. Obrigado a todo mundo que concordou com a gente. Obrigado a todo mundo que discordou da gente, xingou a gente de casa quando a gente xingou alguma cena que vocês gostavam ou gostam. E bem, nós temos novos episódios todas as sextas-feiras. E no próximo revisitaremos o capítulo 7, Pesadelo. E neste episódio a gente terá uma participação especial. Esse é o único spoiler que nós daremos. Mas vai ser bem legal. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de ir visitar a praia num dia de sol duvidoso e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, com o @RevisitanoForks. Se puder nos ajudar financeiramente, temos também o nosso Catarse. Estamos disponíveis com o e-mail revisitanoforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se concordam, se discordam, se riram desse rolê lá push, etc. Os endereços estarão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. Cobrem favores das pessoas próximas e os façam ouvir nossos podcasts para ajudar e crescer a nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenha gostado do EP e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contrassolto. Arte, Willa Pazini.